Tarde Especial. Entrevista. A gente vai seguindo agora porque, olha, devoto de Nossa Senhora, presta atenção. O santo que nós vamos falar agora era devoto da Virgem Maria, chamado de martelo dos hereges, padroeiro dos pobres, dos viajantes, dos pedreiros, dos padeiros, enfim. Quem é esse? Santo Antônio, minha gente. Além da fama que popularmente adquiriu como santo casamenteiro, Santo Antônio era o homem conhecedor da palavra, do livro sagrado. Para falar um pouquinho sobre a história desse santo tão popular, nós convidamos o nosso querido padre Luiz Gustavo Vilaverde, que está na paróquia dos Torrões. Padre, bem-vindo, boa tarde, seja bem-vindo ao Tarde Especial de hoje. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos e todas que estão ouvindo a rádio. Ô padre, quer dizer então que Santo Antônio é tudo isso que a gente disse e muito mais, né? Porque ele era conhecido por tantas realidades, mas uma coisa me chamou a atenção. Por que martelo dos hereges, padre? Porque ao contrário da imagem que a gente tem de Santo Antônio, tão doce, frágil, né? Porque na imagem de Santo Antônio você vê segurando o menino Jesus, com um lírio na mão e tudo mais. Mas Santo Antônio era alguém muito vigoroso e alguém muito coerente com a palavra de Deus, com o testemunho que ele dava de Jesus. Então é martelo dos hereges, porque nos seus sermões, que eram preciosos e valorosos, ele falava a verdade. E a verdade às vezes incomoda, não é? Jesus, o testemunho de Jesus era o princípio dele. Ele que era natural de Lisboa, se chamava Fernando, ao contrário, interessante, né? Então não era Antônio. Não era Antônio, era Fernando. Antônio seria o nome religioso dele, padre, é isso? Exato. Fernando, ele era de família nobre e ele não quis mais ir para a guerra, não quis mais aquela realidade. Ele vai se transformar em Antônio quando ele passa a ser franciscano, porque ele deixa a vida para assumir a ordem dos agostinianos, Santo Agostinho. Depois ele se encanta por São Francisco de Assis e vai para os franciscanos. E aí ele se torna Antônio. E ele é conhecido como Antônio de Lisboa e também Antônio de Pádua, porque em Lisboa ele nasce como Fernando e em Pádua, na Itália, ele falece e morre com 36 anos como Antônio de Pádua, franciscano. Então, para os mais simples, que muitas vezes até fica na confusão, mas é Santo Antônio de Pádua ou é Santo Antônio de Lisboa? Estamos falando do mesmo Santo Antônio? Da mesma pessoa, só que de realidades diferentes, de estágios diferentes da vida dele. Ele deixa tudo aos 25 anos. Ele é ordenado aos 25 anos, aliás, e aos 36 anos ele vem a fazer a sua Páscoa. É por isso que a gente comemora, na realidade, a Páscoa de Santo Antônio, quando ele passa dessa para a eternidade, né? Então, em junho, o padre, no momento que estamos vivendo. Isso. Padre, São Francisco de Assis, inclusive, o chamava de Antônio meu bispo, né, por causa, inclusive, do conhecimento, da eloquência, e ele até dizia, numa das cartas de Francisco, ele diz: Antônio meu bispo, teu irmão Francisco te saúda no Senhor e desejo que a todos ensine a sagrada teologia. Pelo conhecimento também, foi um ganho muito grande para os franciscanos ali, os seguidores de Francisco de Assis, que estavam basicamente também no início de suas atividades, né, padre? Sim, e nós temos que olhar em Santo Antônio, pelo menos a gente tenta na nossa paróquia, muito esse lado, o lado de alguém comprometido com Jesus Cristo, o lado de alguém que preza pela palavra, o lado que, inclusive uma frase dele, a palavra é viva quando são as obras que falam. Não pelas obras em si, mas pela própria palavra que impulsiona a gente a agir, a gente a dar testemunho de Jesus. Então, tem a coisa, você falou aí em Padroeiro dos Padeiros, né? Que tem algo muito comum e muito vivo na vida do povo,
é a questão dos pães de Santo Antônio. Famoso pãozinho de Santo Antônio. Quando a gente, em todas as noites da trezena, nós abençoamos os pães, mesmo agora, no tempo com a pandemia, onde a gente não está celebrando, a gente está celebrando virtualmente, mas a gente está celebrando pessoalmente, não no sentido físico, mas no sentido da fé. Então, no sentido da fé, os pães estão sendo abençoados. E isso está muito vivo na mente de todos, né? Porque a figura de Antônio é a figura que, impulsionado pela fé e por Jesus Cristo, ele vai ao encontro daqueles que mais precisam. Verdade. Tem até uma história, tem muitas lendas. Eu queria saber mais essa história do pão, padre. Eu estou curioso por essa história do pão. A história mais valiosa em termos de alimentação e de Eucaristia, o pão enquanto Eucaristia, é que dizem que num momento de fome e num momento de dificuldade, alguém duvidou da presença de Jesus Eucarístico. Entendi. E alguém fez uma aposta que traria um burro faminto e colocaria-se a Jesus Eucarístico de um lado e a comida, alimento do outro. E foi feito isso e conta-se que o burro, o animal, ao invés de ir ao encontro da comida, ele vai ao encontro de Jesus Eucarístico e se curva. Isso é uma imagem assim bem emblemática, né? Tanto para nos dizer do pão de Santo Antônio, o valor de oferecer àqueles que precisam, não só o alimento do corpo, mas o alimento que mata nossa fome, nossa sede para sempre, e que nos dá possibilidade, fé e impulso para a gente buscar todas as coisas. Buscar primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas, né? Ô padre, nesse período aí, como é que a paróquia paróquia de Santo Antônio dos Torrões, né? Isso aí no bairro dos Torrões. Nós temos, na realidade, é uma paróquia nova. É isso que eu ia perguntar ao senhor, é uma paróquia recente, né, padre? Ela comemorou no ano passado, em novembro, 3 anos. Esse é o 4º ano da festa de Santo Antônio como paróquia. Né? Mas de comunidade, já são quanto tempo já, padre? A comunidade, acho que há mais de 30 anos. Entendi. Ela fazia parte da paróquia de Nossa Senhora das Graças, em Engenho do Meio, mas era já uma capela, uma comunidade viva e que já ansiava por um bom tempo se tornar paróquia, né? Eu tive a graça de vir para a paróquia do Engenho do Meio como vigário do Padre Paulo, que é o vigário episcopal da área, e com a finalidade de tornar Santo Antônio paróquia. Né? Então eu sou o primeiro pároco dessa paróquia e estou muito feliz por ter uma comunidade tão boa, tão generosa, tão preciosa, tão presente. E quais são os desafios que o senhor encontrou aí enquanto comunidade? Porque assim, uma paróquia, a gente não trabalha só a evangelização, né, padre? Quando se chega numa realidade de paróquia, o padre muitas vezes tem que ser mais do que somente, e aí eu entro somente bem entre aspas, somente o sacerdote lá do culto. Muitas vezes o padre também tem que arregaçar as mangas e, junto com o povo de Deus, olhar para os desafios da comunidade. Que desafios o senhor encontrou aí, padre? O primeiro desafio era essa ânsia do povo de reformar, de fazer a comunidade se tornar uma paróquia. A igreja matriz, ela foi ampliada para frente, para trás, descrevendo tudo o que foi feito em 3, 4 meses, porque em fevereiro chegamos e em março, início de março, começamos. Aí eu disse para o povo, olha, eu gostaria de daqui para a festa de Santo Antônio, ou seja, em junho, de março a junho, abril, maio, junho, a gente ampliar essa igreja, a gente colocar o piso dessa igreja, a gente comprar bancos para essa igreja, ou seja, dotá-la toda daquilo que ela tem. E
milagrosamente, aquele milagre da união do povo e Deus conosco, né? Isso foi feito. Dom Fernando, quando chegou para celebrar na festa, deve ter se admirado, ele né? utilizou a expressão: eu estou estupefato. E o povo também, o povo acreditou e as coisas foram acontecendo. O desafio também na paróquia a paróquia tem apenas uma capelinha, que é a capela São José. São José. Ela fica era onde, padre? E da comunidade Santíssima Trindade, mas tem o padroeiro São José. São José. Eleito agora e tem dado assim um impulso àquela comunidade, àquele povo. A gente também está com uma comunidade de São Miguel, né, numa outra área. A gente está também com uma comunidade bem carente de Nossa Senhora do Rosário. Então, formar comunidade. Perfeito. Graças a Deus, nós temos vários grupos de oração, grupos orais como catequese, crisma, liturgia e por aí vai, e o povo a participar. Realizamos missões e estamos realizando. Esse ano teria o Congresso Eucarístico, né? Isso mesmo. E o tema da festa de Santo Antônio tinha e tem a ver com o Congresso. O tema: Jesus está no meio de nós. Santo Antônio anuncia: Jesus está no meio de nós. Muito focado nesse tema da Eucaristia. Mas terminou que, com a pandemia, o tema se tornou também muito vivo, porque o povo nós sentimos a necessidade de perceber cada vez mais Jesus no meio de nós, a nos fortalecer, né, a aumentar a nossa fé. Você falou alguma coisa sobre como é que está a festa esse ano? Isso, é que eu ia perguntar, principalmente nesse período, o senhor está fazendo a trezena, está sendo online, o senhor está sentindo essa resposta do povo de Deus aí dos Torrões? É interessante, porque nós, quando começamos a paróquia, a gente montou o ofício de Santo Antônio, a trezena de Santo Antônio, baseado na liturgia das horas. Olha que beleza. E aí eu musiquei todos os salmos e colocamos num CD, num livrinho, para perpetuar, né, para que o povo pudesse, independente do padre, poder rezar, cantar e tomar posse, vamos dizer, da festa. Então, esse livrinho, esse modelo e também o próprio texto, que é um texto adaptado para pedidos, súplicas bem próprias. Para você ter uma ideia, são 13 noites. Em cada noite a gente reza o texto, mas nas contas onde a gente reza a Ave Maria, a gente faz um pedido a Jesus pela intercessão de Santo Antônio, que nos ajude a ser mais isso, a ser mais aquilo, a nos afastar do mal, a nos livrar, e variados. E depois, quando inicia a trezena, o ofício em si, é uma série de canções e com imagens. A gente colocou as imagens da própria comunidade, de eventos da comunidade. Então, eles dizem sempre no chat, né, as respostas, dizendo, agradecendo, que eles se sentem dentro da igreja, que eles se sentem vivos e eles participam. A gente pediu, inclusive, que eles mandassem fotos deles assistindo, participando e rezando conosco. E isso vai incentivando os outros também, né, padre? E tivemos a cada dia uma pessoa. Dom Fernando iniciou fazendo a reflexão do Evangelho no primeiro dia. Nós tivemos a figura do padre João, que era um padre anterior da comunidade. Nós tivemos Dom Limacedo, padre Damião Silva, padre Rosivaldo, o Dom Severino, e por aí vai, vários. Começou no dia 1 e vai até o dia 13, dia de Santo Antônio, quando aí nós teremos a missa, que não deixamos de celebrar, né, toda semana, a missa às 4 horas da tarde. Depois sairá a imagem de Santo Antônio percorrendo todas as ruas. Eu solicitei que eles colocassem na frente das casas "Viva Santo Antônio", colocassem bandeirolas.
e que a gente pudesse também fotografar, como fizemos no mês de maio. No mês de maio eles mandaram um vídeo, cada um rezando a Ave Maria. E aí nós montamos o texto com 200 Ave Marias, 200 fiéis que mandaram, e aí colocamos na internet também, e todos rezando o texto juntos. Na festa de Santo Antônio, no dia terá o santo percorrendo as ruas, né, rezando também o texto, cantando e tudo mais, e no fim encerra com uma trezena especial. Muito bom, padre. Eu percebo falo que... demais. Não, o senhor fala o essencial. E é para isso mesmo que nós trazemos os nossos entrevistados. Eu gosto muito, principalmente, padre, porque nesse período, os fiéis que estão tão desejosos de voltar o mais rápido possível, e Dom Fernando, com os vigários, estão dentro daquilo que é a possibilidade, vendo o melhor modo para isso. A gente já tem informações que a Arquidiocese já começa a se preparar e organizar tudo isso, e a gente fica muito feliz. Mas dizer também, padre, que nesse período a gente até dizia que nada vai voltar ao normal mais, tudo será de uma maneira totalmente nova. Eu queria que, ao encerrar o nosso bate-papo aqui, principalmente sobre Santo Antônio, sobre essa realidade da paróquia, o senhor também deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. A gente tem muita gente nova que está chegando agora, ouvindo a rádio a partir da FM, mas a gente também tem os nossos ouvintes de anos e anos que estão sempre conosco, boa parte deles também gente da área de risco, do grupo de risco, que está até assustado com tantas informações, às vezes desencontradas. Qual a mensagem que a gente pode deixar para eles, padre? E no fim, o senhor abençoe o povo de Deus. Olha, a mensagem que eu deixaria nesse tempo é que Deus está presente conosco em todos os tempos, e que mesmo diante dessas dificuldades todas que a gente passa, que a gente está vivendo, a gente deve se entregar à vontade de Deus e à presença de Deus. Não é vontade de Deus que todos sofram, não é vontade de Deus que tantos morram, não é vontade de Deus que haja tanto desprezo pela vida humana, mas é vontade de Deus, sim, que haja o que a gente está vendo. Nesse tempo de pandemia, a gente vê também a dedicação dos profissionais de saúde, a gente vê tantas pessoas, independente das dificuldades. Eu vi um dia desse um grupo numa favela fazendo campanha e levando coisas de higiene, material de higiene, material de alimento, ou seja, a solidariedade, a fraternidade está viva. Não tem aquele ditado que diz a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram apagá-la. Então é muito por aí. Que as trevas do medo, que as trevas da ignorância, que as trevas do comodismo não nos deixe perceber. Não faça com que a gente deixe de perceber a luz que há nisso tudo, a luz da nossa fé, a luz das pessoas que, mesmo não sendo católicos ou evangélicos ou o que seja, mas as pessoas mostram. Outro dia um médico disse: eu tenho que ser família para aquele paciente que a família não pode estar com ele nessa hora. Isso é Jesus Cristo presente naquele momento. Então o que eu tenho a dizer para as pessoas é cautela, cuidado nesse tempo. Se a igreja está desejosa em voltar, todos nós estamos, que a gente possa voltar com aquele mesmo carinho e preciosidade que a gente tem participado nesse tempo. Senhor, faça-se em mim a tua vontade, e que a tua vontade prevaleça. Eu acho que a vontade de Deus é que a gente cuide bem uns dos outros, que a gente tenha um olhar e que a gente se cuide também. A gente diz, não vai voltar o mesmo. Não, nunca é o mesmo, porque o rio que passa pelo mesmo lugar não é o mesmo, né? O filósofo já dizia. E a igreja também, em todo o seu percurso, tem aquilo que é a essência, que é o amor de Deus, que é Jesus Cristo, que é nossa fé. Mas como nós estamos aqui aprendendo, né, a ser filhos de Deus e filhas de Deus, a gente cada dia aprende algo, a gente cada dia é convertido, se converte. É preciso a conversão nossa para que a gente se abra, se esvazie. Um copo tem que ser esvaziado para acolher, né, aquilo que vem.
e aquilo que vem de Deus. Amém. Coisa boa, Padre. Então agora a bênção para o povo de Deus a gente pede também, já desejando uma ótima festa aí de Santo Antônio. Sabemos que o povo está envolvido e que agora também aguarda essa bênção, Padre. Que o Senhor Deus, pela intercessão de Santo Antônio, possa nos animar, não é? Então vamos lá, a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, desça sobre todos e todas, as bênçãos de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que essa bênção permaneça para sempre. Amém. Também com Maria Santíssima aquecendo o nosso coração. Que coisa tão boa. Obrigado, Padre. Eu conversei com o Padre Luiz Gustavo Vilaverde, da paróquia de Santo Antônio, no bairro dos Torrões. Festa de Santo Antônio tá chegando aí. Tem uma musiquinha? Padre Joãozinho, vai, canta aí, vai. Os jovens enamorados vêm fazer suas orações.